Hoje é 1º de novembro de 2024. Eu estou aqui na sede da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e vou conversar com Aderbal Machado. Aderbal, quer dizer que você vem de uma família de radialistas, é isso? São 4 radialistas, na verdade, os 3 irmãos mais velhos, um ainda vivo, os outros 2 falecidos, Ariovaldo, César e a Gilmar. Depois veio eu, os outros tentaram, mas não deu certo. O Aimberê e a Iclé, a irmã, até tiveram uma passagem rápida, mas não se profissionalizaram. Nós 3, as 4, fomos profissionais por muito tempo e eu ainda sou, felizmente. E eles trabalharam no Sul? Sim, eles trabalharam, o César e o Agilmar trabalharam em Tubarão, Laguna, Criciúma e Araranguá. Eu só trabalhei em Araranguá, Criciúma, Florianópolis. O Ariovaldo também trabalhou em Florianópolis, o César também trabalhou em Florianópolis, na antiga Rádio Anita Garibaldi, que era do Nelson Almeida. O Agilmar não chegou a passar por lá. Mas tem essa passagem por essas cidades. O principal foi no sul do estado, mas a fase mais áurea, aquela em que nós progredimos mais, foi exatamente na capital do estado. Você é de Araranguá. Araranguá. E aí, como é que o rádio entrou na tua vida? Olha, é uma coisa meio de herança atávica, né? De parentesco, um puxa o outro. O César puxou o Ariovaldo me puxou, foi por aí. E o Agilmar também, na época, o Agilmar também foi puxado pelo Ariovaldo. Então um puxou o outro e aquilo virou o velho, meu pai também teve passagem pelo jornalismo, pelo rádio não, porque na época dele o rádio era incipiente, digamos assim, não tinha muita influência na vida de ninguém, era advogado, mas ele fez um pouco de jornalismo e por aí veio no sangue. E a gente entrou no rádio com força. Você entrou na Rádio Araranguá com 13 anos, é isso? Foi, exatamente. Um negócio meio doido, cara. Na verdade, eles me pegaram para fazer controle de som. Naquele tempo, tu pegava a agulhinha para tu rodar a música, botava na boca. Cada disco que tu rodava era de acetato, só tinha 2 músicas, uma de cada lado. Você tirava a agulhinha, enfiava cada música e rodava, você tinha que trocar a agulhinha. Eu sou daquele tempo. Depois, faltou um locutor. E o Nelson Almeida, que era o diretor da rádio, dono da rádio, na verdade, resolveu. Aderbal, eu tinha uma voz horrível, voz de criança, voz de taquara rachada, mas ele vai. Ou seja, ali foi a primeira experiência que eu tive com rádio. Depois, em 62, 61 eu fui para Criciúma, em 1962 criaram a Rádio Difusora, que era a rádio trabalhista, chamada Emissora do Trabalhador, que era do Jango e do Hotel de Andrade. O meu irmão Ariovaldo era do PTB, era amigo dos dois, e resolveu que eu fosse trabalhar na Rádio Difusora. Trabalhei ali experimentalmente, digamos assim, não tinha carteira assinada, era um negócio meio doido. Já como locutor? Locutor, apresentador de jornal, inclusive, né? E aí resolveram, o Ariovaldo, por que não faz comentário? Eu dizia cada bobagem fenomenal, né? Mas enfim, era guri ainda, 18 anos, um negócio meio complicado. Mas enfim, começou ali, depois em 67, eu acabei indo para a Rádio Eldorado, experimentalmente também, só para fazer uns programas lá, com o Antônio Luiz, que era o gerente que me contratou, mas não era carteira assinada. Em 70 é que eu entrei oficialmente na vida de radialista profissionalmente, com a primeira carteira assinada, no dia 17 de março de 1970. Carteira assinada pelo Dite Freitas, que era então o grande astro do rádio, da empresa, do grupo de Omício Freitas e do Metropol. Ali eu fui contratado e daí para diante foi só rolar para frente. Qual que é Aí você trabalhava na Eldorado, é isso? Na Rádio Eldorado. Era só rádio na época, né? E como é que... Você lembra quem eram as pessoas, os profissionais, os colegas que te marcaram? Quem me marcou bastante foi o Antônio Luiz, que era o gerente da rádio, né? Ele que acabou me contratando. E ali ficou aquela marca entre nós dois, era um bom locutor, mas ele confiou, assim como o Dite também confiou, em que eu pudesse fazer um trabalho. Mas o grande líder, o grande elemento que me elevou realmente na profissão foi o velho Dionísio Freitas. Porque depois ele criou a televisão em 1978 e resolveu que eu deveria ir para a televisão e eu disse que não tinha condições. Eu era meio moleque ainda, cabelo comprido, não parece, mas eu tinha cabelo pelo ombro, magrelo. E ele disse, não, você vai, mas tem que cortar o cabelo. Hoje daria problema, né? Diz que era preconceito, né? Mas eu não tive dúvida, eu disse, seu Dionísio, eu acho que não vai dar certo. Depois eu fui e fiquei o tempo inteiro em televisão, de 78 até 1982, até 1992, quando eu saí de Florianópolis. Foi um negócio... Eu nem entendi como é que aconteceu, sabe? Foi um negócio tão surpreendente, porque dizem o seguinte,
Quando você é simpático ao público na primeira imagem, dificilmente você vai errar, você pode até errar dali para frente, mas sempre será compensado pela primeira imagem que ficou. Quando você erra na primeira imagem, vai ser difícil você recuperar para frente. Mais ou menos isso que aconteceu. Eu tenho até hoje a camisa com que eu fiz a minha primeira apresentação em televisão em 1978, uma entrevista com o prefeito de Siderópolis. Negócio terrível assim. Coitado do rapaz, foi lá para me ensinar a entrevistar. Eu acabei fazendo a entrevista e guardei até hoje a camisa como lembrança. Aderbal, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância do Dionísio Freitas para a comunicação de Santa Catarina. Olha, o seu Dionísio, ele acabou tendo emissoras em Laguna, em Araranguá, em Criciúma, em Itajaí, emissora de televisão, depois que surgiu, né? Em Xanxerê, em Florianópolis, em Itajaí. Teve uma rede de emissões, tinha cinco emissoras de televisão, geradores de televisão, tinha um monte de rádio, era um negócio bem assim, Laguna, Araranguá, Criciúma, como eu disse. E aí, o Sr. Dionísio tinha uma singularidade difícil de você encontrar em qualquer empresário, claro que hoje ainda existe, mas eu não me foco muito em saber. Ele era absolutamente, não parece, era um político de escola, mas era libertário. Ele permitia você fazer isso, ele só cobrava por que você estava dizendo aquilo. Chamava pessoalmente. Se você fez uma crítica ao fulano do tal que é meu amigo, me conta aqui por que você fez, qual foi a base que você tinha para fazer isso. E depois não adiantava, se você convencesse ele de que era verdade, acabou. Não tinha mais reclamação, podia ir falar com ele, o Aderbal falou, não, ele falou, mas é verdade, ele veio aqui e me provou que era verdade. Esse tipo de gente é que molda o teu caráter ao longo do tempo. Não tem como você escapar disso, dizer, eu fui pressionado, nada. Depois houve outros que pressionavam, mas ele não. Ele que era o centro de tudo, absolutamente libertário. Saudade do velho Dionísio. Naquela época, o rádio não era tão forte ou valorizado. Como é que era antes e depois deles? Olha, Marcos, eu vinha, quando você falou que ia me entrevistar, com toda a honra que eu tenho de ser entrevistado pela Caerte, para fazer parte da história do rádio na Caerte, é um negócio para mim fenomenal. O rádio, eu lembro sempre quando comecei efetivamente da década de 70, o rádio era um. O rádio ia atrás da notícia, hoje a notícia vem atrás. A notícia você pega em qualquer lugar, na internet, recebe pelo WhatsApp, vai pelo e-mail. Em suma, é diferente. Naquele tempo, você tinha que captar notícias do Estado na Guarujá e na Diário. Você tinha que captar notícias nacionais na Guaíba e nas rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo. O nosso rádio era só ali que funcionava. O rádio do interior era baseado nisso para fazer notícia estadual. O resto você tinha... Nós tínhamos um repórter em Criciúma, o Paulo de Lima, saudosa memória, trabalhou comigo durante muito tempo, que ele era conhecido como Furão. Mas ele ia às 4 da manhã para o plantão policial para pegar as alterações policiais. Ali ele pegava a gravação, anotava. 6 da manhã ele chegava no jornal com notícia quentinha. Era esse o padrão. Ele andava na rua com o gravador pendurado no braço para ver as novidades. Dava um acidente e ele estava presente. E depois ele foi para a Rádio Difusora, depois de muito tempo, e ele criou um slogan: se você não quer que noticie, não deixe acontecer. Não quer que a DIFA noticie, não deixe acontecer. E era mais ou menos realidade, porque ele estava em cima de tudo imediatamente. Imagina hoje, com os recursos tecnológicos que tem você alcançar a notícia, como seria o Paulo de Lima. Eu acho que não teria nem graça, porque aquilo era o esforço dele que era sentido. Você tinha que fazer um jornal, nós fazíamos na rádio, quando criamos a TV, o Jornal da TV Eldorado, em 1978, nós fazíamos 3 jornais ao vivo, naquele tempo, hein? Nós não tínhamos, a RBS já tinha tecnologia, mas nós não tínhamos. Era de manhã, ao meio-dia e à noite. 3 jornais, ao vivo, meia hora cada um, sem titubear. Naquele tempo que você tinha que botar a fita cassete, tinha que trocar, tinha que parar a fita cassete no dedo para dar tempo de você botar um texto intermediário. Era um negócio fenomenal. E eu adorava aquilo. Depois, comparando com hoje, não tem nem graça, que você pode editar à vontade no computador e vai a bangu, mas fica, para mim é bom, mas fica meio falso. Naquele tempo, sim, você tinha que lidar com o seu esforço. Quando pifava, quando trancava a fita, cobre aí. Aí você tinha que ter o plano B, de você ter como cobrir aquele espaço. Quando faltava entrevistado, como aconteceu em Florianópolis algumas vezes, numa das vezes, inclusive, eu estava fazendo o programa à noite e um entrevistado pifou. Eram 10 minutos de buraco no jornal e eu não tinha nada. Aí agora,
Quando o entrevistado disse que não vinha, eu telefonei para quem? O Espiridião, amigo governador, no Palácio da Agronômica. Pô, governador, eu estou num pepino danado aqui. O que é que houve? Ele pensou que era um negócio pior, né? Não, é que faltou entrevistado e eu não tenho a quem convidar agora. Você vem? Vou. E foi. E foi. Deu a entrevista, tal. Ele, te livrei de uma boa, hein? Mas o assunto foi bom. Ele sempre tinha o jeito do Espiridião, todo mundo conhece, né? Quem quer aceitar ou não, mas ele realmente tinha esse caráter. Então aquilo ali foi uma demonstração de como o rádio funciona nas emergências. Você tem que ter primeiro um bom número de telefones para o plano B. Para você ter. Até hoje isso acontece. Quando pifa ou não tem a tecnologia, não te salva. Se você não tiver, trancou um computador, você tem que ter uma saída. Então, toca o telefone para alguém e está aqui. Assim funciona. Agora, você estava no rádio e aí foi para televisão lá no Sul, é isso? Lá em Criciúma. Aí fazia simultaneamente rádio e televisão, né? O rádio de manhã, a televisão à tarde e à noite. Foi um tempo espetacular aquilo, inesquecível. É uma rádio, porque a TV Eldorado, na época, ela não era vinculada à TV Bandeirantes, era afiliada à Bandeirantes, mas a programação era majoritariamente local. Mas nós só falávamos do sul do estado. Chegou um ponto em que disseram assim, mas a RBS é muito forte, eu quero ver eles vir cobrir o tempo que nós cobrimos no sul. Então, chamava de fogo de barragem. Quando eles estavam, nós nunca tivemos liderança de audiência, mas a autenticidade mandava. Nós cobríamos o sul inteiro, diariamente, contato com prefeitos, com vereadores, com empresários, com líderes comunitários da região inteira, e a gente fez essa liderança do sul, que é um negócio inesquecível e inédito. Hoje não se consegue fazer isso. Agora, Aderbal, nessa atuação regional, principalmente tempos atrás, graças à atuação de emissoras de televisão e rádio, muitas demandas da região eram atendidas, até porque A ponto de o seu Dionísio, através do meu irmão Ariovaldo, criar o famoso Pacto do Sul. Quem é daquele tempo lembra. Ele criou o Pacto do Sul, ele uniu todas as lideranças do sul do estado, Vale do Araranguá e Criciúma, para debater as carências e necessidades de toda a região, debater publicamente com os poderes políticos e administrativos do estado e do Brasil. Só que depois, no meio do caminho, estava funcionando direitinho. Até que no meio do caminho, políticos com interesse eleitoral começaram a interferir e estragar o movimento. Infelizmente aconteceu isso, mas o Pacto do Sul foi famoso. Assim como, na época, lembra a famosa eleição de 1982, que hoje rende ainda muitos comentários, muitas análises, muitas críticas, diz que houve manipulação. Eu só imagino o seguinte, como é que uma TV do interior, sem audiência nenhuma, vai ter poder de manipular uma eleição? Coisa danada, né? Mas enfim, o que rendeu está aí até hoje, é histórico, as dúvidas continuam, que continuem. Eu não tive dúvida nenhuma. Eu acho que nós fizemos o nosso trabalho da melhor maneira que pudemos fazer, e fizemos. Agora, quem trabalha no rádio e na televisão vai colecionando causos ao longo da vida. Tem. O que você, assim, de imediato lembra? Eu não sei se eu posso dizer aqui algumas palavras que são impublicáveis. Pode falar, sim. Eu vou dizer uma. Quando o almirante Rademacher, que era um dos triunvirato militar que comandaram o Brasil na época que o Costa e Silva acabou sendo acometido de uma trombose e ficou inutilizado em 1969, eles assumiram o poder. Eram 3 ministros militares, Aeronáutica, Exército e Marinha, e o Rademacher era da Marinha. E ele foi a Criciúma. Mas foi um negócio terrível, uma segurança daquela de matar, né? E aí, povão na rua, o Rademacher desceu na Avenida Getúlio Vargas, mas ali em frente à antiga renda, do lado da igreja, desceu e veio a pé. E estava aquele cordão de isolamento e eu com o famoso SSB, desse tamanho, pesado, uma antena enorme. Eu digo, bom, não posso perder, né? Eu passei por baixo e cheguei na frente dele. Almirante, a segurança veio em cima na hora, né? Aí ele, para, deixa o moço trabalhar. Bem assim. Aí eu perguntei, almirante, fiz 2, 3 perguntas, aí, fiquei uma glória, né? Quando cheguei na rádio, João Sônego, o famoso João Sônego, saudoso João Sônego, meu amicíssimo, de visitar a família, perguntei, João, ele era à esquerda, radical, né? Ele é uma boa gente para mais de metro. Aí cheguei, João, o que é que você achou da entrevista? Uma merda. Ou seja, ele desmoronou tudo que eu estava pensando, ele desmoronou ali. Eu, em vez de ficar bravo, comecei a rir, né? Eu digo, só tu, né, João? Querer.
Negócio, mas tem causos e causos assim, na famosa enchente de 1974, eu acho que aquilo foi um episódio que marcou também altamente o trabalho do rádio. Na época não tinha televisão ainda. Quando Tubarão foi inundada, destruída praticamente, todo o sul do estado ficou inundado. E a Rádio Eldorado chegou num ponto em que ela era a única que estava no ar no sul inteiro. E ela é que transmitia os recados através dos radioamadores de todas as regiões que entraram em contato e faziam esse contato para contar o que estava acontecendo em cada região, para chegar socorro, gente pedindo socorro. Foi sensacional. Eu estava em Tubarão no dia 24 de março de 1974. Eu estava lá ajudando o César, que trabalhava na Rádio Tubá, e às 6 horas eu disse: César, eu vou embora. Eu já estava enjoado, né? E um cara me deu carona. Quando chegamos em Criciúma, ligamos a rádio, a Tubarão tinha sido arrasada. Um troço mortal. E quando chegamos em Criciúma estava lá inundada também, nós não conseguimos entrar na cidade. Tínhamos que entrar, dar uma volta, entrar a pé com água pelo peito, para chegar na rádio. E aí quando entrei na rádio não saí mais, fiquei ali uma semana comendo o que vinha e a barba crescendo, sem tomar banho, um troço. Olha, foi épico, mas inesquecível. Agora, Derbal, você citou a época da ditadura, né? Do governo militar. Você sentiu Não, tinha. trabalho assim, de censura, de limitação de Tinha, opinião? como é que eu vou te dizer? Eu nunca sofri nada violento. Né? Mas a Rádio Eldorado, o seu Dionísio, era a favor dos militares. Então não tinha muito o que contestar, nem o que confrontar. Mas tinha situações em que chegava com a notícia de que você não pode dar essa notícia. Então não dava notícia. Tinha censura? Claro que tinha. Tinha pressão? Claro que tinha. Eu me lembro, o saudoso Clésio Burgo, meu amigo Clésio Burgo, um dia disse, o Figueiredo foi ao sul do estado, foi a Criciúma especificamente, né, fundar um lavador de carvão lá, e estava ali, o Clésio disse a bobagem no ar, assim, o Figueiredo vem aí, tomara que o avião não caia. Apareceu os 10 milico na rádio em 10 minutos. O que é que o senhor falou? Não, mas eu só falei. Até ele explicar aquilo foi tempo. Mas enfim, então tinha esses negócios que, quando houve um acidente com um militar num avião, eu fui no hospital entrevistar e tinha um capitão. Capitão, eu posso entrevistar? Ele: não pode. Não pode por quê? É autorização de quem? Do Exército Brasileiro. Acabou a conversa. Então tinha esse tipo de pressão de você não pode isso, você... Claro que tinha, não vai dizer não, nada, não tinha essa liberdade. Era tudo monitorado severamente, sem dúvida nenhuma. Agora, Derbal, a gente sabe que o Sul tem o rádio no Sul tem uma grande penetração, uma grande abrangência e tem uma atuação jornalística muito forte. Você acha que isso remonta a essa época? Porque muitos profissionais que fizeram isso são daquela época. O Adelor Lessa, por exemplo, é da época da TV Eldorado ainda, que hoje era um modesto repórter, é um baita do empresário. Mas eu não sei se posso dizer, porque eu estou falando para a Caerte, né? Mas a minha opinião é o seguinte: os dois rádios mais fortes do estado é do Oeste e do Sul. Mais organizados, mais jornalísticos. Eu posso estar o pessoal daqui da região do nosso litoral norte, o pessoal do norte, mas é a minha impressão como profissional, como observador. Eu não monitoro, mas acompanho essa vontade que eles têm de informar e essa força que eles têm na informação. O Sul, com muito orgulho eu digo, porque sou natural daquela região inteira, trabalhei lá durante muito tempo, hoje tem um rádio dos mais fortes do estado de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, porque eles priorizam o jornalismo. Derbal, quando é que você saiu do Sul e por quê? Eu saí em 1982 fui para Florianópolis, fiquei até 1992, fiquei 10 anos. Depois, aí foi uma sucessão de idas e vindas para tudo, aí fui para Jaraguá do Sul, fiquei até 96, voltei para Criciúma, fiquei um ano, e aí surgiu a oportunidade de vir para cá por casualidade, dessas casualidades da vida, que parece que Deus dirige, né? O Eno Steiner, que era participante da Caerte, representante da Rádio Eldorado, e o Silvano Silva, que era da Rádio Menina, diretor daí, também era da Caerte. E o Silvano, o Elias Silveira aqui, saiu da rádio, tinha o programa Bote a Boca no trombone, e o Silvano
pediu pro Eno lá, Eno, eu tô a pé, eu perdi um profissional e eu preciso de outro, não dá para indicar alguém de lá do sul? Diz ele, olha, eu tenho um lá, mas eu estou brigado com ele. A gente tinha tido um atrito, depois superado, mas eu estou brigado com ele, então fala com ele. Mas como é que eu vou falar? Eu estou brigado com ele? Dá um jeito. E o Eno me telefonou, e eu tenho até hoje a lista telefônica, onde eu anotei o número do Silvano para telefonar para o celular dele na hora. E eu telefonei para o Silvano, você é o Aderbal? Pois é, o Eno me indicou você, tal. Isso era uma quinta-feira. Eu preciso de você segunda-feira aqui. Tá louco? É doido, eu tô morando em Criciúma, cara. Tá maluco? Mas eu preciso que você comece a apresentar o programa segunda-feira. Tá bom, eu vou, mas olha, sexta-feira, sábado amanheceu uma chuvarada fenomenal. Domingo, toró para mais de metro. Eu digo, olha, com esse tempo eu não vou. Então é o seguinte, se você não vier segunda-feira para começar a terça, não precisa mais vir. A madrugada, chuva para diabo. Acordei às 7 da manhã, segunda-feira, um solão, não tinha uma nuvem no céu. Aí eu vou. Comecei terça-feira. Deixei mulher, deixei tudo lá. Dizia, amanhã vou ficar aqui. Fiquei no Hotel Pecon, hospedado ali. Não dava para ajeitar as coisas. E comecei ali. E desde então estou aqui, aos trancos e barrancos. Mas o Silvano Silva é meu padrinho. Eu sempre digo para ele, é meu padrinho. Ele que segurou, na verdade, no começo ali. Não dava muito certo, porque até tudo de ambientar a cidade fica complicado, né? Com a realidade da cidade. Não é assim que você chega e vai fazendo. O estilo do Bota a Boca no Trombone eu também não tinha a menor noção de como era. Mas enfim, depois quiseram me tirar, não deu certo. O Silvano disse, não, ele vai ficar porque eu conheço o elemento, eu sei como é que é, ele é capaz de fazer. E ali fiquei 3 anos, depois fui para a Transamérica, a antiga 99 FM, fiquei 10 anos, e aí fui para a Rádio Cidade de Itapema, e aí hoje estou na Rádio Câmara BC, 101.5, fazer uma propaganda aqui. Aderbal, você se tornou um comentarista respeitado, né, em todo o estado. Como é que você conseguiu, no meio assim, ainda mais hoje, né, que nós temos aí extremos, né, o pessoal está... É horrível. Como é que você lida com isso, Aderbal? Eu acho que o jornalista, esse negócio de dizer assim, a imprensa tem que ser imparcial. Sim, o repórter tem que ser imparcial, mas você tem que ter um ponto de vista definido. Não radicalizar, nada disso, mas você tem que ter um ponto de vista que você defenda. Só tem o seguinte, você tem que ter elementos, tem que ter estrutura, tem que ter como você manter aquele ponto de vista. Não é dizer assim, eu sou de direita, mas por que você é de direita? Você tem que dizer por quê. Eu sou de esquerda, mas por que você é de esquerda? Você tem que dizer por quê. De uma forma razoável, com um contexto aproveitável, que você possa entender e que você possa, principalmente, dizer que está correto. É isso mesmo, acho que do teu ponto de vista está certo, embora eu não concorde. Como diz aquele outro, né? Eu não concordo com nada que você disse, mas defendo o seu direito de dizer. Tem alguma passagem, algum caso que te causou problema por uma opinião que você emitiu? Vários. Esse negócio de você sair... Eu vou contar uma ocasião aqui, lá em Florianópolis mesmo, depois de sair do sul, deu uma imensa greve de mineiros. 30 mil mineiros parados no sul inteiro. E aí deu quebra-quebra, e o Dilor me telefonou e disse, Aderbal, não quero que você noticie nada. Bom, mandou, não vamos noticiar. Mas aí começaram a fazer um quebra-quebra, você tem que criticar. De criticar o quê? Criticar a questão, mas eu não sei da greve. Você disse que eu não devia saber da greve, então eu não sei. Como é que eu vou fazer? Aí, só se eu puder dar a notícia, dizer o que é que está acontecendo, depois até posso criticar. Mas sem dar a notícia, eu não vou fazer uma crítica numa coisa em cima de algo que eu não sei o que é. Se nós fomos omissos até agora, não podemos se omitir na crítica, por quê? Negativo. E ele concordou, e aí... Mas não foi muito correto também, não. Eu acho que a notícia, o fato, você não pode omitir. Nem que você pense o contrário, nem que você não concorde. Por quê? Porque o fato não sai do lugar. Quem sai é você. O Ulisses Guimarães que dizia, ninguém pode desmerecer o fato. Você tem a sua verdade, o outro tem a dele, mas o fato está ali. Aquele é a verdade que está, a verdade verdadeira, digamos assim. Você sente saudades daqueles tempos antigos do rádio e da TV? Sem dúvida. Não deixo nem você terminar a pergunta. Sem dúvida.
Era o tempo do rádio artesanal, do rádio que você tinha que lidar com deficiências, né? De distância, deficiência. Você tem que entrevistar alguém, você tem que telefonar para o cara para ele ir lá na rádio ou você ir lá no local dele, porque por telefone dava para fazer às vezes, mas nem sempre era possível. Esse tempo é saudoso, realmente, do rádio artesanal mesmo, aquele rádio que você tinha que, como eu disse no começo, você tem que ir atrás da notícia, não a notícia vir atrás de você. Hoje, para mim, perdeu completamente a graça, porque o rádio continua imponente, e depois quando surgiu a televisão, na década de 60, 70, disseram que o rádio ia acabar. Mas acontece que você não via televisão na bicicleta, você não via televisão no carro, você não via televisão andando na rua, não tinha como você fazer. Às vezes em casa também, a maioria não tinha televisão. Então o rádio continuou, prevaleceu durante muito tempo, e hoje o rádio está associado às mídias sociais, está associado à própria televisão, você tem hoje. Mas hoje eu lembro sempre o seguinte, o alto, para mim, o alto ponto do rádio foi a época do repórter Esso. O Brasil parava para ouvir às 8 da manhã, por 5 minutos, o Heron Domingues, amigo, que tinha um slogan fantástico, testemunha ocular da história. Eu lembro de 24 de agosto de 1954, quando ele deu a notícia da morte do Getúlio, em edição extraordinária, porque o Getúlio suicidou às 8h15 da manhã, tinha passado o horário. Deu 15 minutos depois, ele estava dando, acaba de morrer, a falecer, o presidente Getúlio Vargas, vítima de suicídio, no Palácio do Catete. Só disse isso. Repercutiu no Brasil inteiro. Esse rádio, sim, esse rádio funcionava. No tempo do rádio em Criciúma mesmo, Araranguá, você ia ouvir o rádio no alto-falante na praça, amigo. Florianópolis, eu acho que também aconteceu isso muito, né? Você se reunia em grupos na praça para ouvir o jornal falado. É um negócio fenomenal. Hoje, não dá para pensar nisso. Hoje você nem em boteco você reúne para ouvir rádio. Ô, Aderbal, com toda a tua bagagem, tua trajetória, hoje, que conselho, que orientação você daria para um jovem que quer atuar no rádio e na televisão? O que você diria a ele? Olha, eu diria assim, não se perca em tentar imitar alguém, seja autêntico. E aí, se você tiver vocação e talento, o diploma funciona. Se você não tiver vocação, talento e vontade, o diploma não funciona. É simples assim. Isso em qualquer profissão. Mas em jornalismo, o talento e a vocação são essenciais. Por quê? Porque é uma profissão que você lida com o pensamento alheio, você lida com o julgamento alheio, você vai criar uma polêmica, queira ou não queira, você vai botar uma notícia. Tinha um slogan da Rede Bandeirantes no tempo do Ferreira Martins e do Joelmir Betting. Quando terminava o jornal, eles diziam: as notícias do dia são essas, a opinião é sua. Eu achava ser fantástico, mas não concordei depois. Por quê? Porque o cara que está lá acompanhando a notícia, está vendo o fato ali, quando ele está acontecendo, e está vendo o que está ao redor, ele tem as impressões devidas do momento, sentindo aquele momento, ele tem condições de dar opinião. Não é o cara que está em casa, que ouviu a matéria, que tem condições de dar opinião, porque ele não sabe o que estava por ali, o sentimento que estava ao redor daquele fato. Então é um negócio que eu vejo assim, vejo exatamente assim. O que o rádio representou na tua vida, Aderbal? Pô, o rádio é a essência, né? Vivo até hoje dele, velho. Você tá maluco? Claro, não, eu fiquei algum tempo fora de rádio, mas a alma não sai. O corpo vai, mas a alma não sai. É a verdade, e o rádio foi essencial por todas as formas. Eu digo assim, eu estou até querendo escrever um livro e vou dar um título: O Fracassado de Sucesso. Por quê? Porque eu vivi do rádio e vivo do rádio eternamente e não investi em nada na minha vida. Eu não fui empresário, não virei nada. Então eu consegui o sucesso sendo um fracassado em investir em outros meios, em buscar uma progressão material, digamos assim, vivendo exclusivamente da produção. Não me arrependo, não. Eu achei essencial. Por quê? Porque a minha alma e a minha ética estão limpas. Eu não devo nada para ninguém, nem para o destino, nem para o futuro, nem para o passado. Ponto. Eu acho que isso é essencial. De vez em quando eu tenho queixa na família, mas pai, por que vocês um dia, quando eu morrer, vocês não ouvirem ninguém dizer: o Aderbal foi sacana. Isso você não ouve dizer. O Aderbal foi burro, não soube investir na vida. Aí acredita, porque é verdade. Mas
sem arrependimento, sem dúvida nenhuma. O rádio vale a pena. Aderbal, para a gente encerrar, uma mensagem que você deixa para essa pessoa que está vendo agora esse depoimento no acervo digital que vai ser produzido pela CAERT. Primeiro que eu acho que eu não merecia essa honra de ser considerado um dos jornalistas merecedores desse depoimento no aniversário dos 45 anos da CAERT. Não mereço mesmo, mas fiquei extremamente lisonjeado, extremamente honrado por isso, pela escolha, que eu tenho certeza que você, Marcos, teve uma participação efetiva nisso. Mas eu deixo a mensagem seguinte: não deixe de aproveitar a vida por alguma inspiração errada. Não faça isso. Exerça a sua profissão de você para você. O que vem de fora é outra situação. Você tem que pesar o que vem de fora. Mas é você que manda. É o seu interior que manda. Confie em você. Vale a pena.